Olá para você que está acompanhando a programação aqui da TV Alemes. Estamos, mais uma vez, antecipando as discussões que acontecem no Parlamento Estadual. Hoje, quarta-feira, 12 de março de 2024, dia de muita movimentação aqui no Parlamento Estadual, dia de audiência pública que vai discutir a Lei Federal de número 15.100, que trata das limitações ao uso do celular em sala de aula. Também temos reunião da Comissão de Educação da Casa de Leis, tudo com transmissão simultânea da TV Alemes. Você acompanha todos os debates no canal 7.2 e também no YouTube, o Assembleia Legislativa de MS, mais uma ferramenta para você da sua casa exercer a cidadania. E mais uma vez, Alessandro Perim aqui comigo está fazendo esse pré-debate das sessões dos eventos da casa. Muito boa tarde, Perim. Tiago, boa tarde, Andressa, boa tarde, deputado Mock. Obrigado mais uma vez pelo convite. O pessoal que está acompanhando a gente de casa também pela TV e pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. E a gente, além de ter esse debate relacionado à parte do uso de celulares e outras plataformas, a gente vai falar sobre o meio ambiente também, né, Tiago? É isso aí, a comissão de meio ambiente da casa, a comissão permanente de meio ambiente da casa deve se reunir no plenarinho Nelito Câmara para discutir, entre outros assuntos, o plantio de eucalipto no norte de Mato Grosso do Sul, mas o nosso assunto agora é a audiência pública, caminhos para a consagração do direito à educação com garantia da aprendizagem, a questão dos celulares e os critérios do valor anual total por aluno, o VAR, com proposição do deputado Júnior Mock, que já está aqui com a gente. Deputado, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Perim. Boa tarde, Andressa. E boa tarde a todos aqueles que estão aí nos assistindo pela TV Assembleia ou pelas plataformas digitais. É um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Andressa também. Doutora Andressa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, deputado, e essa grande imprensa que a gente tem aqui também, que faz esse papel importantíssimo de levar esse debate também para a população. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês discutindo esse tema. Bom, começar questionando o deputado Júnior Mock. Deputado, a gente teve a sanção pelo presidente Lula em janeiro da Lei 15.100, depois de uma discussão no Congresso Nacional. Eu lembro que ano passado eu cheguei a escutar, estava conversando com o Perim agora há pouco, países como a França também tomaram medidas semelhantes, voltando a fazer uso dos materiais analógicos em sala de aula, e agora o Brasil também seguiu por esse rumo, e o foco agora é a regulamentação. Debate da regulamentação. A lei, ela diz que as escolas, eu entendo, aliás, que a lei permitiu que as escolas tenham certa autonomia. Qual que é o cerne do debate quando a gente pensa numa regulamentação da 15.100? Bom, inicialmente cumpre salientar que o Estado de Mato Grosso do Sul saiu na frente e fez a regulamentação, da utilização dos aparelhos celulares e também de outros dispositivos eletrônicos, no ambiente escolar. Ele regulamentou e isso é válido para as escolas estaduais. Hoje, a intenção da nossa audiência pública é discutir, obviamente, a lei já existe, é nós discutirmos a regulamentação, porque é diferente o ambiente escolar nas escolas municipais. Hoje nós fizemos isso, é uma parceria, inclusive, com a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, porque ao município, a competência municipal está na educação infantil e no ensino fundamental, em especial no estado, nas séries iniciais, até o 5º ano. Então é diferente você pensar no aluno até a 5ª série nas séries iniciais e você pensar no aluno que tem o Fundamental 2 e no ensino médio, que é o caso do estado, das escolas estaduais. Então são regulamentações e tratamentos diferentes. E o que nós queremos hoje aqui é discutir isso e dentro dessa discussão, obviamente, nós devemos sair com encaminhamento, nesse encaminhamento para que a gente possa ter, quem sabe, é a nossa intenção, que todos os municípios possam debater e a gente ter um senso comum nessa regulamentação para todos os municípios. Por que razão? Porque um cidadão, às vezes um aluno, e aqui as pessoas migram de uma cidade para outra em função de uma condição momentânea de emprego ou outras questões. Então é importante que numa escola municipal para outra, tanto faz num município como no outro, a regulamentação seja o mesmo nessa questão. Então esse é um dos objetivos da nossa audiência pública. O segundo deles é discutir o VAR, que é o valor aluno, ano, resultado. Ou seja,
há uma possibilidade, diante dos critérios e das condicionantes estabelecidas pela resolução do Ministério da Educação, dos municípios conseguirem acessar um recurso adicional, além do Fundeb que eles recebem, que é per capita, em função de atender os critérios dessa resolução. Por isso, nós convidamos uma especialista no assunto, né, que é a doutora Andressa, que é professora da USP, que é doutorada em ciência e de modo especial na questão educacional, que ajuda lá na formulação dessas propostas para vir aqui debater, trazer o seu conhecimento, expor para os nossos secretários de educação e todos os técnicos e as pessoas que aqui estarão e que vieram, obviamente, com foco determinado nessas duas questões, e ela vai estar fazendo essa abordagem para nós e, a partir daí, o processo de discussão com eles e a gente sair com encaminhamentos dessa audiência pública. Esse é o objetivo. Doutora Andressa, na avaliação da senhora, até a partir do que o deputado falou, quais são os principais pontos para se começar a pensar tudo isso? Então, acho que o primeiro ponto que se discutiu muito até na elaboração da legislação e que ainda está em pauta é que o proibicionismo por si não é pedagógico, né? Então, e a política educacional tem que estar sempre pautada em critérios pedagógicos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Proibir por proibir não ensina ninguém, né? Então tem que ter os motivos, tem que ter todo um contextualização junto com os estudantes e também olhar para os pontos da legislação que permitem o celular e que podem olhar para o lado positivo também, né? Hoje a gente tem diversas políticas a nível global e também nacionais que tratam sobre educação digital, até um dos temas, né, do VAR que a gente vai discutir é sobre a base curricular da computação, né? Então não dá para a gente no século XXI, né, com o mundo digital 3.0, 5.0, a gente ignorar que esse aparelho, né, ou outros tecnológicos vão estar presentes na vida dos estudantes. Então, uma parte muito importante da regulamentação precisa estar focada em como fazer o uso pedagógico também desse celular e também garantir ele como uma ferramenta para a garantia de outros direitos. A gente tem alguns alunos, às vezes, que têm alguma deficiência, transtornos do espectro autista e outras situações que precisam daquele, né, material da ferramenta do celular, inclusive para fazer ligações, né, ter contato com a família e outros aspectos assim que são importantes e a lei também já prevê isso. Então, como isso ser implementado? E como o deputado falou, quais as especificidades das etapas, né, e das faixas etárias, é muito importante para a gente olhar para esse debate. Não tem como você não usar os aparelhos hoje, os digitais, é impossível. Eu estava lendo aqui, achei uma pesquisa que fala que o brasileiro, em média, passa 16 horas por dia acordado. Desse tempo, 57% ele está à frente à tela de um computador, um celular, um tablet. E o que me assusta é que a gente só perde para a África do Sul. População que permanece diante da tela. Sim, o tempo online. E aí, para piorar, a gente fica na frente da tela, a gente gera dopamina, excesso de dopamina. E aí pode ter problemas, esquizofrenia, comportamento compulsivo e vício, psicose e delírios. Então você imagina uma criança desde cedo crescer, se desenvolver desta maneira. Quando ele for uma pessoa maior de idade, ou 30, 40 anos, ele com certeza vai ter sérios problemas. Doutora, até pensando nisso então que o Perim falou, fugir do analógico, aliás, fugir do digital e recorrer ao analógico, a senhora acha que é saber dosar? É a regulamentação funcionar bem nesse sentido? Para ela saber em que momentos o digital ele pode auxiliar o papel do professor na relação aluno-professor? Ou a gente não vislumbra tanto isso? Talvez é o analógico, é o livro, é a escrita que vai conseguir maior aderência ao aprendizado? Eu acho que a gente precisa olhar para essas ferramentas nas suas especificidades, né? A gente tem que fugir de uma oposição entre o que é o analógico, o que é o digital e que um seria melhor do que o outro, né? O livro em papel tem uma função, estar fora da tela e se relacionando sem ser via meio digital talvez seja a principal questão, né? Que a gente vê nas reportagens, nos efeitos que essa lei já tem gerado, que os estudantes falam, agora eu ouço mais o meu colega, a gente na hora do recreio consegue jogar e conversar mais. Então essa inter-relação
pessoal, né, que sai desse lugar só do virtual, é um dos pontos principais. E é importante a gente também ter uma educação sobre o digital, né? Não adianta a gente também demonizar o celular se no contraturno, em casa, os pais, a família e o próprio estudante vão ficar na frente da tela. Né? A função da escola é justamente educar, né? Então, educar sobre o uso, educar sobre os efeitos negativos, sobre o bom uso, o uso ético, a proteção de dados, o que é de fato o que na área dos direitos digitais a gente fala de conectividade significativa, né? Então, que se conectar para quê? Né? Que tipo de informação se busca? Que tipo de informação se consome? Né? Não é só sobre o tempo ou a exposição. A gente hoje tem um desafio enorme de regulação de fake news e de outras questões que aparecem no mundo digital e que, inclusive, tem crimes e explorações inúmeras, né? Aqui, com certeza, o deputado já deve ter passado por vários projetos de lei, questões que tratam sobre a segurança e a violência contra a criança e adolescente, especialmente, que hoje está cada vez mais no mundo digital. Os próprios ataques que a gente viu às escolas, a gente fez parte do grupo de trabalho nacional que analisou a questão da violência, desses ataques de violência extrema contra as escolas, e muitos deles cooptam esses alunos via meios digitais que não são regulamentados, né? Que não são também discutidos de forma pedagógica no espaço escolar. Então, o estudante ele precisa também saber discernir. E eu acho que esse é o ponto principal que essa lei precisa induzir, né? Por que usamos o celular? Por que usamos essa ferramenta? Qual é o bom uso? Qual não é? E como a gente pode trabalhar ela também como um potencial pedagógico. A mudança de comportamento, quando você fala, não adianta nada você disciplinar na escola, chega em casa o pai, a mãe, né, deputado, está todo mundo com celulares por aí. Acho que um pouco passa muito pelo letramento digital, né, doutora, daquilo. Acho que um pouco do que a senhora falou, até um conceito mais multidisciplinar, muito mais amplo. Eu queria agradecer, a gente já está quase no horário da audiência pública começar, lembrando que você acompanha a audiência pública da nossa programação aqui da TV Alemes, e agora a gente sempre antecipando um pouquinho os debates que vai acontecer. Inicialmente, queria agradecer a participação da senhora, doutora Andressa, muito obrigado e boa audiência pública. Eu que agradeço, acho que esse é um dos temas importantes que a gente vai discutir hoje, né, deputado? Com certeza, temos uma discussão boa pela frente. Deputado, obrigado mais uma vez. O senhor sempre está com a agenda aberta, atendendo a TV e a comunicação aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom evento. Muito obrigado a vocês. Pode levar isso aqui. Obrigada. Bom, a gente vai seguindo então, vocês podem... já. Hoje está movimentado o nosso estúdio, já tem mais um deputado com a sua assessora. Pois é, Perinha, a gente falou dessa questão do letramento digital, do uso do celular na escola, mas a gente tem também, também na tarde dessa quarta-feira, 12 de março, aqui na Alemes, as discussões em torno... a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente do Poder Legislativo, e o deputado Renato Câmara já está seguindo aqui com a gente na nossa mesa também para conversar um pouquinho sobre isso. Deputado, muito boa tarde para o senhor. Reunião então da Comissão Permanente de Meio Ambiente daqui a pouquinho. O senhor já inclusive na sessão de hoje antecipou que um dos temas deve ser o plantio de eucalipto em algumas regiões do estado, né? É isso mesmo? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, né? A Comissão de Meio Ambiente tem buscado dar resposta a vários questionamentos da sociedade. E um deles é a expansão dessa atividade, que é o eucalipto, para a produção de celulose no norte do estado e no todo aquele norte, que a gente fala norte, mas é o centro do estado ali. E nós temos então esse debate hoje para falar um pouco sobre isso. Tem alguns estudos, mas esse não é o último debate, mas um primeiro debate que vai desdobrar em vários outros. Deputado, eu estava lendo aqui, o plantio do eucalipto ele gera uma redução da biodiversidade, consumo excessivo de água, degradação do solo e alterações no clima local, é isso mesmo? Essa é uma questão técnica. Isso é que algumas pessoas têm afirmado, porém, não é isso que... isso não é uma afirmativa absoluta. É esse debate que nós queremos travar. É isso mesmo que acontece? Em que grau que isso acontece? Todo plantio de monocultura, ele acaba uma modificação daquele meio ambiente. Porém,
não que isso seja danoso ao todo do meio ambiente, né? Se você pega uma fábrica que está emitindo poluentes, é muito mais danoso do que a mudança de uma vegetação, por exemplo. Tiago, a questão que a gente acompanha os deputados aqui na nossa Casa de Leis é essa: é desenvolver o Estado, desenvolver o comércio, a indústria, mas também respeitar o meio ambiente. Então, um desenvolvimento sustentável. Eu vejo muito, o presidente Gerson Claro fala muito no protagonismo da Assembleia, né? A gente viu o protagonismo da Lemes. O deputado Renato Câmara foi muito participante na lei do Pantanal, né? A Comissão de Meio Ambiente promoveu audiência pública, né? Teve todos os debates e acho que nesses temas acaba que os representantes do povo sul-mato-grossense também não deixam de fazer toda essa análise. Deputado, o senhor também, além da questão do eucalipto, a gente tem um segundo assunto da reunião hoje. Eu lembro que o senhor mencionou também sobre o Rio Paraguai. Exatamente, a hidrovia está sendo discutido no âmbito federal. Teve uma audiência pública e nessa audiência pública que foi promovido pela esfera federal teve várias lacunas de dúvidas que acaba chegando até a Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer e se aprofundar nesse debate que é importante. A hidrovia, que é fundamental para o escoamento principalmente dos minérios do nosso estado, minérios de ferro, por exemplo, de Corumbá, e que precisa ter alguns pontos para ter o aprofundamento do rio para poder fazer esse transporte de uma forma mais adequada e com um volume maior. Então esse também é um questionamento que nós estamos debatendo, discutindo, haverá apresentações e a participação da comunidade. Tem representantes de diversos setores, eu estava vendo aqui entre as pessoas confirmadas. Diversos setores, inclusive o Ministério Público Federal, né, universidades. É um assunto que mexe com todos nós. Por quê? Nós queremos o desenvolvimento do nosso estado, mas também queremos caminhar de mãos dadas com a sustentabilidade para as próximas gerações. Até porque nós sabemos que quando você preserva o meio ambiente, você traz muito turista de fora que vem para o estado conhecer, como a questão da pesca, a gente estava debatendo esses dias aqui, Tiago. Quando você preserva o meio ambiente, a chance de você trazer pessoas vindas de fora para conhecer a nossa estrutura é muito grande. E geralmente esse turismo ecológico ele é um turismo que agrega muito valor. E existe a questão da cultura, né? Quando a gente fala de pesca, a gente fala, por exemplo, o aprofundamento do rio Paraguai. Quais são exatamente os riscos? Quais são os impactos diretos sobre o meio ambiente? Então, essas afirmações que nós temos buscado. Nós, assim, como cidadão e como parlamentar, nós queremos representar exatamente o que seja o melhor para a nossa coletividade. É importante, como ele comentou, a questão de ter certeza daquilo que é. Não é uma expectativa, gera consumo excessivo de água ou não, degradação do solo. A gente quer ter uma certeza, quais são os impactos que isso pode estar gerando aqui no estado, como a gente estava comentando no início sobre a questão do plantio de eucalipto. Ou mais próximo da certeza, né, Peri? Até para que as soluções de manejo e tudo mais possam ser adotadas. Bom, lembrando, a gente tem então uma tarde bastante movimentada aqui no Parlamento Estadual hoje. Temos audiência pública no plenário de Júlio Maia, temos reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente no plenarinho na Elito Câmara e tudo com transmissão simultânea da TV Alemes. Você pode acompanhar no canal 7.2 a audiência pública sobre a lei do uso de celulares na escola e também no YouTube a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Você pode acompanhar tudo simultaneamente, todos os debates que acontecem aqui na Alemes. Deputado, muito obrigado, boa reunião. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Bom, então é isso, você acompanha todos esses debates na nossa programação.